Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nosso curso básico de SQL começando. Bom, essa é a nossa primeira aula, certamente uma aula mais teórica, na qual a gente vai estar entendendo alguns conceitos, alinhar expectativas, entender qual que é o conteúdo proposto nesse curso e ao final dessa aula a gente já vai criar o nosso banco de dados, que será utilizado aí durante todo o curso. Bom, para quem que é esse curso? Esse curso é para pessoas interessadas em dar seus primeiros passos com a linguagem SQL. Então, se você nunca teve contato com a linguagem SQL, ou se esse contato foi muito raso, esse curso certamente é para você. O que a gente vai estar aprendendo aqui? Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer é criar o banco de dados. Então, a gente vai criar o banco de dados usando tanto o PGAdmin quanto o PSQL. Essas duas ferramentas pertencem ao banco de dados Postgres. Se você está utilizando outro banco de dados, como por exemplo o MySQL, certamente você não tem essas ferramentas, mas não tem problema algum, tá? A ferramenta é um mero detalhe. O foco aqui, o que a gente tem que aprender a dominar nesse curso são as tabelas, porque o SQL ele gira em torno das tabelas, tá? Então a gente vai aprender uma série de coisas referente às tabelas. A gente vai aprender a criar tabelas, alterá-las e apagá-las, inserir registros, extraí-los, removê-los e atualizá-los, filtrar os registros das tabelas, ordenar os resultados, agrupar valores, juntar tabelas e, conforme o andamento do curso, eu vou dando dicas boas práticas, tá? Bom, como que vai ser a dinâmica desse curso? Teoria versus prática. Esse é um curso de fato muito prático, então eu não vou estar entrando muito em teoria. Eu vou dar o suficiente ali para entender o conceito e aí a gente já vai colocar a mão na massa e já vai entender como que isso funciona na prática. Bom, vou estar utilizando a versão 9.5.25 do Postgres. Se você quiser também utilizar o Postgres para estar acompanhando o curso, eu vou estar deixando esse link na descrição. Você pode acessar a página de downloads e baixar o Postgres para estar acompanhando esse curso. Você vai notar que quando você acessar essa página, tem uma série de versões posteriores a 9.5.25. Por que eu utilizei uma versão mais antiga? Porque eles mudaram, tá? O PGAdmin, que é uma ferramenta que a gente vai estar utilizando nesse curso. Eles mudaram nas versões posteriores a 9.5.25 para uma versão web. Eu não gostei, tá? Estou acostumado a trabalhar com a versão desktop, então simplesmente por esse motivo que eu estou utilizando uma versão mais antiga. Não tem problema algum você utilizar uma versão mais antiga ou você utilizar uma versão mais recente, tá? Isso não vai mudar em nada. É simplesmente questão de usabilidade da ferramenta. Bora começar? Bom, um pouco de história aqui, né? Como que surgiu o tal do SQL? Ele foi criado, tá, lá nos laboratórios da IBM no início dos anos 70. Então foi baseado aí no modelo relacional do cientista da computação Edgar Code. Tá? Então baseado nesse modelo foi criado aí o SQL. Inicialmente chamaram de Sequel, mas depois viram que não podia porque já era uma marca utilizada comercialmente, então voltou lá para mudaram para SQL. Primeira versão comercial da linguagem SQL foi criada pela Oracle Corporation, tá? A Oracle que a gente tanto conhece. E aí tem institutos, né, de padronização, como a ANSI e a ISO, eles vieram padronizando a linguagem SQL no decorrer do tempo. Então surgiram diversas versões aí do SQL. Tá? O que a gente vai estar utilizando aqui no curso é a versão SQL 92, que na minha humilde opinião é a mais utilizada hoje em dia no mundo. Bom, o que é o SQL? O SQL é um conjunto de comandos de manipulação de banco de dados para criar e manter a estrutura desse banco de dados, além de incluir, excluir, modificar e pesquisar informações nas tabelas dele. Então, o foco, como eu disse anteriormente, são as tabelas, tá? É uma linguagem declarativa, ou seja, especifica-se o que deve ser feito e não como deve ser feito, tá? Diferente de uma linguagem imperativa, né, como o Java, que a gente veio estudando aí nas aulas anteriores, o SQL é uma linguagem declarativa. Bom, os subconjuntos da linguagem SQL. Então, a gente tem uma série de conjuntos, né, subconjuntos aí da linguagem SQL, que a gente vai estar vendo nesse curso. Então, a gente tem o subconjunto de DDL, que é o Data Definition Language, ou seja, são comandos que utilizamos para estar o quê? Criando, alterando e excluindo uma tabela.
E daqui são os principais comandos que a gente tem. Para DML, tá? Que era Data Manipulation Language, a gente tem o insert, o delete e o update também, que a gente vai estar vendo aqui. DQL, tá? Data Query Language, ou seja, o select, que a gente utiliza a todo momento. Então, também a gente vai estar vendo nesse curso. E aí temos outros subconjuntos, que é o DCL e o DTL. O DCL é o Data Control Language, que é para a parte de administração de usuários no banco de dados. A gente não vai estar vendo nesse curso, tá? E o DTL, que é a parte também de transações. A gente também não vai estar vendo aqui, bom? Bom, como que eu crio o nosso banco de dados? Então, aqui a gente já começa a entrar no comando de fato, tá? Para criar o banco de dados, a gente usa esse comando aí, que é o Create Database My E-Commerce, tá? Então, aqui Create Database é o comando, e aí eu dou o nome do meu banco de dados. No caso, aqui no curso, tá? A gente vai estar dando o nome de My E-Commerce. Como que eu apago esse banco de dados? Eu uso o comando drop database e aí o nome do banco de dados. Tá? Então, aqui a gente tem dois comandinhos que são os comandos primordiais para a gente iniciar, porque se a gente não tem o nosso banco de dados, não tem como a gente estar criando os outros objetos, né? Criando as nossas tabelas. Bom, então, create database e o nome do banco de dados, no caso aqui, My E-Commerce, e caso eu queira apagar esse banco de dados, é drop database My E-Commerce. Bom, o que a gente vai estar vendo nas próximas aulas? Nas próximas aulas, tá? O objetivo aqui do curso é a gente modelar, tá? Um banco de dados de loja virtual. Então, a gente vai estar tendo a tabela para guardar os produtos, guardar os clientes, os pedidos desses produtos, tá? Então, também vai criar tabelas que permitem relacionar o pedido, o cliente, o produto e outras coisas mais. Bom, então, o nosso foco aqui, tá? Todo o curso ele vai ser baseado aí nesse modelo de loja virtual. E aí a gente, para estar criando todo esse modelo, a gente vai aprender uma série de conceitos. Bom, então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês agora, tá? Antes da gente finalizar essa primeira aula, é a criação do nosso banco de dados. Tá? Vamos lá para a prática, então, para ver como que a gente vai fazer isso. Bom, estou com o terminal do Windows aberto aqui, tá? Já tenho o Postgres instalado aqui na minha máquina. Eu vou estar acessando ele através da ferramenta PSQL, passando o usuário Postgres. Tá? Então, acessei aqui a minha instância, vou dar um /L, ele vai listar os bancos de dados. Esses são os bancos de dados que já são instalados quando eu instalo o Postgres na minha máquina. E agora a gente vai estar criando o nosso. A gente vai criar através do comandinho que a gente viu lá na nossa aula teórica, que é o create database, tá? Repara que o comando, tá? Ele não é sensitivo, ou seja, eu posso digitar tanto create database em minúsculo quanto create database em maiúsculo, tá? E aí vai do meu gosto. Então a gente fala que o SQL ele é case insensitive. Bom, create database e o nome do meu banco de dados, My E-Commerce. Dou um enter e o meu banco de dados foi criado. Se eu der um /L para ele listar aqui, ele vai estar mostrando o quê? O meu My E-Commerce foi criado aqui. Caso eu queira apagar esse banco de dados, eu vou usar quem? O drop database My E-Commerce e dou o enter. Sempre ponto vírgula no final de uma instrução, tá? E aí dou enter, ele apagou. Se eu der um /L aqui, o meu banco de dados não está aparecendo mais aqui na nossa listagem. Agora, tá? Então a gente aprendeu a criar o banco de dados e apagá-lo através da ferramenta PSQL. Agora eu vou estar mostrando o pgadmin, tá? Então venho aqui, ó, na minha busca, vou digitar pgadmin. Ele vai estar abrindo aqui a ferramenta para a gente. Então, abriu a nossa ferramenta, vou dar 2 cliques aqui para ele se conectar ao localhost, a instância local que eu tenho na minha máquina, do Postgres. E aqui ele vai listar os bancos de dados. Então, database, clico no maisinho, ele expande aqui, só tem um Postgres, que é o banco de dados default que ele já instalou. E para estar criando o My E-Commerce, botão direito aqui, tá? New Database. Ele vai abrir essa caixinha com algumas opções. O que importa para a gente é essa primeira opção chamada Name. Então, eu vou colocar aqui, ó, My E-Commerce, tá? Dei o nome aqui para o meu banco de dados, dou um OK. Ele vai criar o nosso banco de dados. Então, dou um clique aqui
tá? E ele se conectou já ao nosso banco My E-Commerce. Clico no maisinho, ele vai mostrar uma série de objetos que existem dentro desse My E-Commerce, dentro desse banco de dados. Eu venho aqui em esquemas, clico no maisinho, clico no Public também, e aqui são os objetos que fazem parte do meu banco de dados, tá? Então, o nosso foco são quem? As tabelas. Por hora, a gente não tem nenhuma tabela, mas na próxima aula a gente já vai criar a nossa primeira tabela. Tá bom? Bom, pessoal, a primeira aula era isso, tá? É dar essa base, alinhar esses conceitos e criar o nosso banco de dados. Até na próxima aula a gente já vai estar criando as nossas tabelas e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.